Ok. O mesmo problema de função potencial, quer dizer, se existir, né, quando existia, a equação era exata, quando existia um φ tal que φx igual a m e φy igual a n. Nesse caso, a solução nada mais era que φ de xy igual a constante. Era a solução que dava y implicitamente em termos de x. Essa aí foi quarta-feira que a gente viu. Além disso, o método para reconhecer, claro, quando essas funções estão definidas, seja no plano todo ou no retângulo, o método para reconhecer a existência dessa φ, como era aqui, né, um teorema, né, que era reconhecer, em outras palavras, que a equação é exata, era quando você olha esse termo que multiplica o dx, você faz a derivada com respeito a y, e esse termo que multiplica o dy, você faz a derivada com respeito a x. Quando você tem essa igualdade, né, você tem essa função. E aí, para determinar essa função, bastava resolver essas que são, por sua vez, equações diferenciais. Tá certo? Claro, são parciais, mas também são equações diferenciais. Φ de x, φ de y. E a gente fez isso a vez passada. Tá certo? O que eu quero terminar hoje, que eu deixei para fazer hoje, porque a gente já está bastante adiantado, né, é mostrar que, às vezes, você tem equações que não são exatas, mas você pode multiplicar por um fator integrante e tornar exata. Tá certo? Em alguns casos particulares, que é o que a gente vai fazer hoje. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Então, são fatores integrantes, tá? Fatores integrantes. Para equações exatas, né? Então, suponha que você tem uma equação, m dx mais n dy, que não é exata, tá certo? Então, nesse caso, você vai lá, vou testar se é exata. Mas você olha, faz a derivada my, faz a derivada de n com respeito a x e vê que elas são diferentes. Então, a equação não é exata. A pergunta é, será que é possível, né, multiplicar por um fator integrante de forma que a equação que você obtenha seja exata? Então, em outras palavras, a pergunta é, será que existe mi, né, digamos, mi de xy, tal que a equação, quando eu multiplico, seria mi vezes m, não vou colocar a dependência explícita de xy, só para não carregar demais na notação, tá certo? Mais mi vezes m dy igual a zero. Estou só multiplicando essa equação aqui, inicial, né, multiplicando ela toda, multiplicando ela toda por mi, né? Aí fica mi vezes m dx, mi vezes m dy, 0 vezes mi dá zero. Tá certo? Então, será que é possível, né, multiplicar? Existe uma função mi de tal forma que quando eu multiplicar a equação toda, essa nova equação, será que existe mi tal que a equação dessa seja exata? Seja, né? Seja exata? Essa é a pergunta. Bom, para que essa seja exata, o que é que você tem que ter? Né? Olha, esse aqui é o novo, né? Esse aqui em vermelho é o novo m, digamos assim, né? E esse aqui é o novo n. Para que isso fosse exata, né, você teria que ter que derivada com respeito a y desse novo m, que é mi vezes m, fosse igual à derivada com respeito a x desse novo n. Certo? E ele é mi vezes m. Ok? Tudo ok. Tá claro isso até aqui, pessoal? Tá bom? Tá dando para acompanhar? Tá sim. Pois bem. Então, mas olha o que é. Para que isso aqui seja igual a isso, então vamos lá. Seria derivada de mi com respeito a y vezes m mais mi m derivada com respeito a y, pegando o produto, teria que ser igual a mi x n mais mi nx. Aí você diz, professor, então é simples. Né? Basta eu escolher mi de tal forma que mi seja, você conhece m, né? E my, n, nx,
basta escolher mi de forma que mi seja a solução dessa equação. Se existir um mi que resolve essa equação, então esse mi, quando eu multiplicar aqui, essa equação vira exata. E está certo. Está certo. O problema é que essa equação aqui é uma equação diferencial parcial, em princípio é muito mais difícil de resolver do que o seu problema original. Então, meio que isso aqui não ajuda em nada, tá certo? Em princípio, isso aqui é muito mais complicado. Então, se você não consegue resolver essa, é muito menos, tem muito menos chance de você conseguir resolver essa. Tá certo? Então, realmente, em geral, não ajuda muito. Em geral, quer dizer, esse tipo de coisa, tudo que eu escrevi aqui é verdade, mas você chega com um problema que é muito mais complicado que o seu problema original. Então, não te ajuda. Mas tem alguns casos particulares que sim, que são os casos em que em que existem fatores integrantes, quando a mi, em vez de depender de duas variáveis, depende só de uma delas, ou de... Está ventando aqui. Vou meu quadro negro, quadro branco. E sim, nos casos particulares é que mi depende só de uma das variáveis, ou de x ou de y. Certo? E aí essa equação vira uma equação ordinária que você, de fato, pode resolver, desde que, sob certas condições, que as funções que aparecem também sejam funções apenas de uma das variáveis. Vai ficar claro agora quando eu escrever. Então, vou escrever aqui na próxima folha. Vou escrever de novo essa equação. Mas se eu mostrar para vocês aqui, porque é essa equação. Né? Agora, então, supõe, se mi, será que é possível encontrar um fator integrante que seja, por exemplo, dependente só de x? Bom, se mi for dependente só de x, o que é que acontece? Mi, quando você vai derivar com respeito a y, não tem dependência, então isso aqui é zero, tá certo? Aí essa equação ficaria mi vezes my igual a mi x. Agora eu vou escrever só mi', porque só depende de uma variável, né? X, n, mais mi, nx. Concorda? Ok para todo mundo até aqui, pessoal? Beleza. Beleza. Então, muito bem. Então, ó, o que é que você tem? Você tem uma equação diferencial, tem uma equação linear, né? Mi' igual a... o que é que você obtém? Fica my menos nx sobre n vezes mi. Só resolvendo aqui para mi', tá? Passando escrevendo no outro lado, no outro termo, o mi nx, com o sinal trocado, né? Tudo dividido por n. Tá certo? Então, isso aqui é um EDO. Desde que essa função que aparece aqui dependa só de x também. Tá certo? Então, se my menos nx sobre n depender apenas de x, então basta resolver a EDO para achar mi. Em outras palavras, se my menos nx sobre n for função apenas de x, é possível achar um fator integrante que torna aquela primeira equação uma equação exata, fator integrante dependendo apenas de x. Antônio, pode falar. Levantou a mão. Professor, uma pergunta. Diga. Se a gente quer encontrar mi aí, nessa última forma que o senhor apresenta, Certo. a gente deveria integrar em relação a x, certo? Certo, mas assim, para integrar direto, tem que botar mi para o outro lado, né? Isso, aí fica a derivada do log. Isso, pronto, exatamente. Essa é a minha dúvida, porque Exatamente. eu tinha essa dúvida. Obrigado, professor. Isso, aqui, né? Fica assim, bota mi' sobre mi, e aqui desse lado é ddx no log de valor absoluto de mi. Aí vai ser igual, né, a my menos nx sobre n. Em outras palavras, o fator integrante seria uma primitiva de my menos nx Isso. sobre n. Né? Tá Obrigado, certo? professor. Tá ok?
É uma equação linear, né? Mas essa é tão direta que você não precisa, pode resolver, a gente resolveu algumas vezes, né? Na acho que primeira aula, segunda aula. Tá joia? Ok para todo mundo? Obrigado, professor. Tá? É excelente pergunta. Pelo menos fez que a gente, a maioria aí, relembrasse, digamos assim. Pois bem, mesmo argumento, então está aqui. Se você vai, então agora você quer testar para, né, se essa equação pode ser tornada exata. Testar se tem um fator integrante, se essa equação admite um fator integrante, dependendo só de x. Né? Aí, dependendo só de x, então você tem que testar, faz essa conta, eu não recomendo memorizar, mas é mais fácil. Bom, de fato, nesse caso, vocês não precisam, né? Porque a prova vocês vão poder consultar livro, não vai poder consultar colega, mas pelo menos mas pode consultar o livro, não tem problema. Então, você não precisa memorizar, precisa ter só um certo traquejo, fazer treinar algumas equações dessas, para ver. Mas como é que você verifica? Você deriva m com respeito a y, n com respeito a x, vê esse quociente, se depender só de x, admite o fator integrante. Tá certo? E se for dependendo só de y, basta a gente, né, fazer a mesma conta. E eu vou. Não vou olhar esse lado. Depois eu uso. Eu preciso mostrar depois. Para depender só de y, a gente vai fazer a mesma conta. Quer dizer, olha lá aquela equação que era uma equação diferencial parcial, né? Quando mi depende só de y, aí o que é que eu tenho aqui? Aqui seria milinha, né? Agora depende só de y, vezes m, mais mi my, igual a mi(x) é zero, porque mi agora não depende de x, é mi em x. Portanto, a equação será um EDO para mi se milinha for igual a nx menos my, o numerador é o mesmo, apenas com o sinal trocado, né? Nx menos my sobre m vezes mi. Então, isso aqui será um EDO se esse termo, né? Se nx menos my, se nx depender apenas de mi, desculpa, de y, né? Encontro mi resolvendo a EDO. EDO, sei lá, asterisco. Ok? E aí isso vai dizer se, né, se você tem fatores integrantes. Eu vou resolver um exemplo aqui, mas é isso. É basicamente isso. Volto a dizer, como é uma técnica a mais. Recomendação. Esse método, geralmente, eu recomendo que seja o último tentado. Né? Depois de você descartar, né, se é uma separável, se é... Às vezes, muita gente... Acontece muito, você olha assim, a primeira coisa que é testar isso. É uma coisa mais longa, dá um pouco mais de trabalho. Às vezes, vocês perdem muito tempo assim. Eu recomendo tentar como o último método. Primeiro, ver se é linear, depois ver se é separável, ver se é homogêneo e tal. E se não deu nada, e se não é exato, aí tentar ver se tem um fator integrante. Tá? Claro que nos livros, quando você for resolver, eu estou dizendo isso aí para a questão da prova. Né? No livro vai ter as que tem fator integrante, vai ser encontre fator integrante para a equação exata lá nos exercícios. Né? E aí você já sabe o que vai fazer. Na prova, não, porque pode ser, não está dado ali que tipo é, você precisa reconhecer primeiro, mas eu recomendo que você tente isso por último. Tá certo? Ok, pessoal? Então vamos fazer um exemplo. Eu escrevi aqui, mas deixa eu ver onde é que está. Algum lugar aqui. Acho que foi esse aqui. Aqui. Vamos lá usar o outro lado dos papéis, né? Me chamarem aí de destruidor de... O que foi mesmo? A floresta, foi? Foi Henrique que chamou você de destruidor de árvore, professor. Eu ri tanto com isso. Vamos lá. Tira a pontuação da culpa dele, professor. Chamou você de assassino. Não, deixa o pobrezinho, não tem problema não. Não me irritei, não. Isso aí foi brincadeira. Vamos lá.
Tá aqui, ó. Escrevi aqui, pronto. XY dx mais 2x² mais 3y² menos 4. Esse 4, de fato, pode ser qualquer coisa. Qualquer constante aí não faz diferença, não. XY mais 2x². Ok, pronto. Essa diz, olha, bom, tá bom. Essa daí não bom, não é exata, né? Por quê? Porque se olhar aqui M, né? Chama esse aqui de M, esse aqui de N, e aí eu vou... olha o MY, quem é? MY é X, certo? E NX é 4X, 4X, né? Porque aqui não depende de X, aqui não depende de X. Então, infelizmente, né, MY é diferente de NX, e aí a equação não é exata. Tá certo? Aí vamos ver o fator integrante. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui de novo. Tá vendo? Devia ter usado o mesmo lado, porque agora eu vou ter que virar para mostrar. Vamos testar, ver se se admite, se a equação admite o fator integrante dependendo só de x. Então, a gente tem que ver esse quociente. MY menos NX sobre N. Tá certo? Vamos lá. MY, aqui. MY menos NX sobre N. Quem é isso? É MY, que é x, menos 4x, NX, sobre N. Mas N é 2x² mais 3y² menos 4. Isso aqui dá menos 3x sobre 2x² mais 3y² menos 4. Isso aqui não é função só de x, né? Função de x, y. Não é função. Eu vou botar assim, depende de x e y. Então, não serviu de nada. Né? Em outras palavras, não existe um fator integrante, né, que dependa só de x. Tá certo? Em outras palavras, né, isso aqui não existe mi igual a mi de x, fator integrante. Fator integrante no sentido que transforme a equação em exata. Tá? Pois bem, mas aí... Contar para mi de y, não, professor? Exatamente. Vamos testar agora, ver se ela admite um fator integrante que dependa só de y. Como vocês já devem esperar, deve ser possível, né? Porque senão esse meu exemplo não vai servir de nada. Então, de novo, aí deixa eu escrever, no caso de, só para mostrar a vocês, no caso de, para testar se tem um fator integrante dependendo só de y, você precisa olhar esse quociente. O numerador é o mesmo, só trocado, só com o sinal trocado. E o denominador é M. Agora, então é NX menos MY, NX, para testar, ver se tem uma, dependendo só de Y, seria testar, se você olhar o M, de novo, cadê? NX menos MY, Y sobre N. Tá certo? Mas aí, bom, de novo, NX é 4x, menos MY é x, sobre M. M, ó, é XY. Aqui, você tem menos, desculpa, 3x, né? 4x menos x, 3x, sobre x, y. Isso aqui dá 3 sobre y. Aí, agora, depende só de y, e, portanto, existe o fator integrante. E o fator integrante vai ser solução da equação diferencial. Milinha igual a esse quociente, nesse caso é 3 sobre y, mi. Ok? Tranquilo. E aí, bom, aí você resolve isso aqui, é y ao cubo, né? É y ao cubo. Se você escrever daquele... Agora é ddy, né? Essa aqui é a variável independente. Só cuidado nessa, para não se complicar aqui, né? Aqui eu estou escrevendo, seria a derivada, eu vou até botar assim, talvez seja melhor, log, valor absoluto, mi, derivada. Derivada é com respeito a y, tá? É igual a 3 sobre y, né? Então, você integra, né? Isso aqui vai dar 3 log y, né? Aí vai dar log valor mi, valor absoluto i, igual a, em geral, né? 3 log valor absoluto de y. Isso é por isso que você pode descartar o valor absoluto depois, mais uma constante. Aqui também a gente descarta a constante. Por quê? Porque você só precisa de uma função mi que satisfaça isso.
Lembra desse tipo de argumento, né? E aí você tem, isso aqui é log y ao cubo, né? Mais c, e aí descarta essa constante, bota c igual a zero, leva tudo no exponencial e chega, você pode escolher mi igual a y ao cubo. Tá certo? Professor, Pode falar. Pode haver casos que a gente não vai encontrar um fator de integração nem dependente de x nem de y? Tem. Aliás, a grande maioria dos casos. Beleza. Entendeu? Isso aí é tipo, as coisas que a gente está estudando aqui cobrem um percentual mínimo de todo o universo das equações diferenciais ordinárias, entendeu? São exceções, né? São exceções, exatamente. O que tem método específico assim são exceções. É tanto que quem vai estudar isso mais para frente, você tem que estudar mais comportamento qualitativo, coisas mais gerais, entendeu? Mas são exceções, as que têm um métodozinho bem fechadinho, né? Então, é isso aí. Infelizmente, a vida é dura mesmo. Tem vida fácil, não. Pois bem, mas tem uma vantagem muito grande, por exemplo, em aplicações hoje em dia, que é a capacidade de computação, né? A gente não trata muito aqui desse curso, porque a ementa não trata bem disso, mas, eventualmente, quem for engenheiro, eventualmente precisar estudar esse tipo de coisa, você tem a salvação, que hoje em dia, a capacidade de computação é muito fácil. Aí você tem métodos numéricos, de aproximação numérica. Claro que para você descartar a chance de obter lixo, digamos assim, você tem que ter alguma teoria por trás que, em base, pelo menos, que você garanta que existe uma solução. Por isso que se estuda, tem também um estudo teórico em garantir que existem soluções, tá certo? Principalmente em equações diferenciais parciais. Bom, EDO também, né? Mas existência, solução, unicidade de soluções, por exemplo, né? Porque você pode ter um problema que tenha várias soluções, né? Aí qual é a solução que lhe interessa? Então, tudo isso está envolvido na prática, e, claro, com métodos hoje junto com métodos teóricos, a possibilidade de computação é muito simples. Hoje em dia, qualquer computador de casa tem muito mais capacidade de computação do que um computador da NASA, talvez, na década de 60. Né? Então, realmente isso ajuda bastante nas nossas aplicações. Ok? Mas, pois bem, vamos voltar. Então, está aqui. Você acabou de achar um fator integrante. Vamos voltar para a equação que eu escrevi. Eu não lembro mais onde eu escrevi. Vou achar agora. Está aqui. Então, vou multiplicar tudo por y ao cubo. Tá certo? Então, vou tirar aqui. Tá certo? A equação estava aqui, era essa aqui, né? Então, vou multiplicar tudo por y ao cubo. Qual é que você vai obter? Você vai obter x, y à quarta, x, mais 2x quadrado, y ao cubo, mais 3y à quinta, menos 4y ao cubo, dy. Isso aqui é igual a zero. Ok? E agora, esse é o novo m. E aí você olha my igual a 4x ao cubo. E esse é o novo n. E olha, nx, quem é 4x y ao cubo. Aqui não depende mais de x, é tudo zero. E aí a mágica foi feita. My igual a nx. E essa nova equação é exata. Então, existe um φ, tá o quê? Φ de x igual a xy à quarta. E φ de y igual a 2x quadrado, y ao cubo, mais 3y à quinta, menos 4y ao cubo. Certo? Então, φ de x é xy à quarta, agora é a mesma coisa de sempre, né? Integra com respeito a x aqui, você obtém x quadrado sobre 2 vezes y à quarta, né? Mais φ, né, é igual a x quadrado, y sobre 2 vezes y à quarta, mais uma constante, que pode depender, de fato, é constante só com respeito a x, mas pode ser função de y. Tá? Por outro lado, φ de y igual a 2x quadrado y ao cubo, mais 3y à quinta, menos 4y ao cubo. Isso aqui você precisa de ser igual à derivada dessa expressão com respeito a y. E a derivada dessa expressão com respeito a y?
dá 4y ao cubo, aqui tem o 2, vai ficar então 2x², y ao cubo, mais c' de y. Ok? Então, c' de y, a função c de y, satisfaz a equação diferencial c' de y igual a 3y² menos 4y ao cubo. Isso quer dizer que c de y é a função, necessariamente é a função y, não a função, as funções, né? Porque vai ter uma constante geral aqui, né? A primitiva disso aqui, y², da y² sobre 6, aí vai ter o 3, da y² sobre 2, não é isso? Quando eu derivo aqui, dá 6y², tá certo? Menos 4y ao cubo, nada mais é que y². Mais uma constante, que agora é constante mesmo, nem depende de x nem de y. E aí, a solução, né? Solução da equação diferencial, nada mais é que φ, que é x² igual a x², y² sobre 2, né? Mais c de y, que é y² sobre 2, menos y² mais c igual a c, tá só igual a constante c. Lembrem, sempre lembrar de escrever a solução é essa função igual a constante. Escrever só isso está errado. Tá certo? Ok? Perguntas? Sim, senhor. Nenhuma.